Vamos. Vamos Hoje em lá reagir à entrevista do Tim. É essa daqui, guys? É essa, não é? É uma entrevista com o Tim ou sobre o Tim? Só pra eu saber. Já vimos essa daqui? Não, não vimos não. É sobre o Tim, né? Eu não vi essa daqui não. Cala a boca e assiste. Ok, deixar o likezinho aqui para os guerreiros do Mais Esporte. E vamos ver a trajetória aí do Tinons, 10 anos disputando. E a gente conhece o Tinons como o melhor mid laner da atualidade. E cada vez mais ele entra na discussão se ele é o maior e melhor que a gente já teve na história do CBLOL. Para ele chegar nesse status de estrela que ele tem hoje, ele passou por muitos altos e baixos na carreira dele, que é bem grande, já tem 10 anos de história. Não foi um caminho rápido, muito menos um caminho fácil, mas foi o caminho que ele precisou trilhar para ele chegar onde ele está agora. Bom, rapaziada, hoje é mais um daqueles vídeos especiais, como vocês sabem, esse dá um trabalhão pra fazer, então, se puder, deixa seu like, se inscreve e comenta aí a sua opinião sobre a carreira do Tim, que a gente vai relembrar ela agora pra vocês. Inscrito, likeado, meu dog. A carreira do Tim começou como todo outro jogador que começou naquela época. Ele não tinha nenhum salário astronômico, muito menos morava numa mansão super luxuosa. Ele jogava diversos campeonatos online valendo RP e acabou se classificando pro CBLOL de 2013 pela saudosa Next Impetus. E já nesse primeiro CBLOL em 2013, o Tim conseguiu uma classificação pro top 4, que era uma campanha que absolutamente ninguém esperava da Next Impetus. E foi nesse clima de baixa expectativa que a carreira do Tim começou. No fim de 2013, essa lineup de amigos que tinha surpreendido todo mundo no CBLOL acabou sendo adquirida pela KaBuM. Existem pessoas aqui que são completamente marcantes, tá? Bruno Beach aqui, por exemplo, que ele... A trajetória dele dentro do CS, por exemplo, é indiscutível. Muita gente conhece ele. O próprio Tim. Esse aqui é o Cauê, ele já trabalhou na Razer também. Até hoje trabalha dentro do eSport. É uma pessoa muito legal também. Muito legal, muito bacana. Butcher, que todos nós conhecemos ele. Cauê Pimposo, exatamente. Esse daqui é o Butcher. Ele é jornalista, trabalhou no projeto do Revolta recentemente, Next Move. E, cara, sensacional também. Lepe, de goleira. Esse cara aqui, a família dele deve estar no top 10 famílias mais ricas de São Paulo. E ricaço, milionário. Ah, Minerva, o quão milionário ele é. Eu sou péssimo com números e tal. Ele mora na mesma rua que o Pada, o dono da PEN. Que é milionário, top 10 famílias mais ricas de São Paulo. É o Pada. O Pada tá no top 5. E o de goleiro, ele morava na mesma rua do Pada. Que é, tipo assim, Jardim Europa. Pesquisa aí quanto custa um metro quadrado em Jardim Europa, São Paulo. Dans. O Dans foi o meu suporte quando nós ganhamos em 2014. Uma das melhores pessoas, seres humanos e profissionais que eu conheci. Era maluco, mas assim, dado a circunstância de 2014, era uma ótima pessoa. Vocês estão comentando Lepe, apenas Lepe? Então, a minha experiência com o Lepe é que, tipo assim, ele era uma pessoa muito caótica, todo mundo sabe, mas a minha experiência com ele, eu não tenho nada a reclamar, a me queixar ou alguma coisa assim. Ele era muito carinhoso comigo, tá ligado? Tem um fato curioso que ele ficava toda hora pedindo pra gente fazer. Isso mesmo. O Lepe toda hora ele queria, cara, eu quero saber se eu sou gay ou não, vamos? Mas não, Minervinha se nega a fazer qualquer coisa com amigos, não tem essa, né? Mas eu não tenho nada a reclamar do Lepe, não. Eu gosto bastante dele, tá ligado? Tipo, tendo em mente do Minerva de 2014, do Minerva de tempos atrás, a vida me deu um amigo e uma pessoa que o Minerva de 2014 amou, entendeu? Claro que eu reprovava algumas coisas que ele fez, mas pessoas diferentes, né? Ele hoje é completamente diferente do que ele era antes também. Esse menino, eu não era muito próximo, ele era próximo dessa gangue aqui, né, e tal. Eu não era muito próximo dele, eu esqueci o nick dele, acho que era Kallen. Kallen alguma coisa, eu não me lembro, velho. Mas ele era muito gente boa também, e ele era bem próximo do de goleira, aqui.
E no primeiro campeonato em que eles participaram com essa nova tag, acabaram sendo campeões da antiga WCG, que dava vaga para uma espécie de mundial daquela época. Não era oficial da Riot, claro, era bem menos importante, mas pro Tim significava bastante, porque o irmão dele, que era sua inspiração, também havia jogado uma WCG quando ele competia no Age of Empires, né, outro jogo. Era o início de uma validação importante, não apenas pro Tim como jogador, mas para o Thiago como pessoa. Naquela época era impossível imaginar que o cenário de LoL ia chegar onde está hoje, né, do tamanho que está hoje, com a quantidade de pessoas que assistem. Então tudo tinha aquele clima de amigos jogando junto, mas que no final valia um dinheirinho. No fim de 2014, a Kabum já tinha uma certa estrutura, mas ainda era bem difícil imaginar esse time sendo campeão, até porque a gente já estava na época dos coreanos no Brasil, a PEN Arcade já contavam com coreanos no time, então eles dominaram todos os campeonatos que tiveram durante o ano. Só que no segundo split de 2014, a Kabum do Team acabou se classificando para uma semifinal contra a Cade de Winged e Suno e venceram eles de 2-0, o que ainda é considerado até hoje uma das maiores zebras da história do CBLOL, lembrando que algumas séries nessa época eram melhor de 3. Batendo, double kill para o Minerva. 0-0, nós não éramos nem um pouquinho favorito a nada, éramos os favoritos a irmos pra casa mais cedo. Pra vocês terem noção, eles tinham Suno e o Winged. O Winged, por exemplo, ele ensinou todos os outros junglers brasileiros, dado essa época aqui, a jogarem LoL. O Winged, ele sabia, por exemplo, os conceitos de LoL que nós nem sabíamos ou nem imaginávamos em pensar. Aí tinha 2 coreanos na Cade, 2 coreanos na PEN. O da Cade, Jungle e Mid, que era o Winged e Suno. O Suno também, ele não foi tão game change assim, como o Winged. O Winged, cara, ele literalmente ensinou todos os outros junglers a jogarem. O Suno, ele era muito bom, mas não deu um gap imenso assim. Mas ele era melhor do que todos os outros. É que o Winged era nota 10. Todos os outros eram nota, tipo, 6, 5,5, 5, por aí, tá ligado? Então, isso daqui foi uma coisa de louco. Pra vocês terem noção, eu aqui de AD Carry, esse era o meu segundo jogo na vida competitivo. Não, era o meu segundo jogo na vida de Twitch. De Twitch. Porque eu tinha me tornado AD Carry nesse split aqui. Então eu só tinha os jogos como AD Carry que eu tinha no treino. E nós não treinamos Twitch. Essa era a noção, porque tínhamos pouquíssimos jogos. O time da Kabum está na grande final. Eu sempre comemora muito a equipe da Kabum. O resultado inesperado. O Cid 1 contra o 4. Entre aspas, sempre aconteceu. E a Kabum comemora. E depois disso, ele foi um carrasco na vida do capitão. Ele deu pro Takeshi o segundo vice da sua carreira e assim acabou sendo o primeiro time a representar o Brasil no Mundial. Tudo foi acontecendo de forma bem natural na carreira do Tim. Ele começou em 2013, foi campeão em 2014 e provou que ele não devia nada pros melhores jogadores daquela época. Mas pra ele, o que mais importava naquela época era sentir que ele tava finalmente conseguindo seguir os passos do seu irmão. O Tim começou a ter essa paixão por videogames bem cedo, igual a maioria de nós. Os primeiros contatos vieram assistindo o irmão jogar Age of Empires em casa. Talvez até você se identifique com isso também. Pra quem ficou curioso, o nick do irmão do Tim, quando ele era jogador de Age of Empires, era o Tim Knows. Depois disso, nem precisa pensar tanto pra você entender o tamanho da inspiração que o irmão do Tim foi pra ele, né? Já que até o nick ele pegou do irmão. Assim. E apesar de já ter disputado a WCG em 2013, o mesmo campeonato que o próprio irmão do Tim jogou anos antes, ainda faltava ele jogar um mundial de verdade, né? Um mundial oficial da Riot Games. Então você consegue imaginar o tamanho da felicidade que o Tim Knows sentiu quando ele conseguiu vencer o CBLOL tão cedo na carreira, já em 2014. Apesar da festa imensa que foi esse título, a gente não sabia exatamente o quão forte era o Brasil comparado às outras regiões internacionalmente falando, mas aí logo a gente reparou que existia um gap. No último dia, a Kabum já estava eliminada e até fez um bom jogo contra a Cloud9 antes de tomarem uma virada, mas o jogo que ia marcar a carreira do Team ainda ia acontecer. A Alliance era campeã europeia e Seed 1 da região. Eles estavam empatados com a Cloud9 e só precisavam vencer a Kabum, que estava 0-5 nessa fase da competição, para eles garantirem a vaga no playoff. Mas daí, aconteceu um negocinho meio chato. Cara, olha eu de Jinx, de capuz e Rex Drinker, 2 itens de match que resiste, cara. Onde eu tava com a cabeça, meu Deus. Porém, vamos focar no time, melhor, né? Ele jogou muito essa cena. Fiquei vivo no combo. Estudado. E matei o cara. Fala de mim agora.
Eu previ tudo isso. Fracos. Team God. A Kabum não chegou muito longe no Mundial, mas ainda eram os campeões do Brasil, então existia uma expectativa de que aquele time continuaria pro ano seguinte. Mas aí aconteceu uma coisa que rola até hoje com os times do CBLOL. Apesar da gente imaginar que era todo mundo amigo e ver um clima de festa pelo campeonato, a atmosfera do time era bem caótica. Os jogadores não se respeitavam e não tinham a postura que você espera de alguém que está naquela posição. As brigas eram constantes, tanto entre eles, como entre os jogadores e a própria organização. Depois de um ano cheio de brigas e com resultados horríveis, o time acabou sendo contratado pela CNB junto do LEP e do Minerva. A expectativa em cima daquele trio... O que acontece? Deixa só eu contextualizar um pouquinho disso daqui que foi dito agora, né? Todo mundo era muito novo e nós estávamos fazendo história. Estávamos sendo pioneiros em um cenário onde não existia, e a nossa experiência profissional, todos nós que estávamos ali, ela também não existia, entendeu? Nós não tínhamos nenhuma experiência profissional, nenhuma mesmo. Tipo, eu nunca havia trabalhado, nem o Tim, nem o Lep, todo mundo tinha 17, 16 anos. O desrespeito, que é citado nesse vídeo, não é algo proposital necessariamente. Tipo, era mais na forma de nós nos comunicarmos. Então, por exemplo, eu tava insatisfeito com a performance do Danagorn e eu ia lá na cara dele e falava: Dana, eu acho você muito ruim, você é horroroso, se eu jogasse jungle eu seria melhor do que você. E daí ele revidava: vai tomar no seu cu, você é um lixo, eu quero que você exploda, a sua opinião e merda é a mesma coisa. E daí dava um snowball imenso, imenso, imenso de caos, entendeu? E era a mesma coisa pra comissão técnica. Então, isso foi só um exemplo, não que realmente tenha acontecido, mas provavelmente aconteceu. Talvez eu tenha buscado uma memória de muito tempo atrás. Então, o desrespeito, ele não era algo tipo: eu não gosto do Tim, eu não gosto do jeito que o Tim joga, eu odeio ele, eu vou massacrar ele. Não, era uma coisa só que nós éramos trogloditas, nós éramos o tal do Undertais, né? E por isso que acontecia esse tipo de coisa. E essa line-up, ela brigava sempre. Tipo, a cada um jogo de treino, era uma briga diferente, com contexto diferente e tudo mais. Era bem alta, mas hoje, depois de já ter passado essa situação, o time reconhece que esse foi um dos maiores erros que ele já cometeu. Ele não tinha nenhum problema com os jogadores em si. O problema é o ambiente que eles criavam pelas personalidades que tinham. Esses jogadores tinham começado juntos, estavam há tanto tempo no mesmo time, que era quase impossível eles verem amizade e trabalho como coisas separadas. Talvez a falta de acompanhamento nesse início seja... Eu lembro que, tipo assim, por exemplo, esse bullshit de eu queimar as pessoas, botar fogo com isqueiro, veio de uma parada que nasceu na Kabum, na verdade. Quando alguém dava opinião, vamos supor, a gente tava na sala de treino e eu falei que eu achava Mordekaiser roubado contra a Shyvana. Aí, todo mundo começava a pegar o travesseiro e bater na pessoa que falou que Mordekaiser era bom como Shyvana. Tipo, você não podia dar uma opinião que não fosse popular. Porque daí ela já Ah, você tá argumentando que Mordekaiser é bom? E daí, mano... veio disso, tá ligado? A gente era maluco. Aí você explica: isso faz sentido? Isso adiciona? Isso é bom? Isso é legal? Claro que não. Claro que não. Mas, tipo assim, como eu falei, sabe? A gente tava ali, a nossa vida era fácil, sendo sincero, a gente não refletia muito, nós não pensávamos muito como seres humanos. E eu vou falar, na verdade, de um termo individual, só meu. Tá ligado? Eu não pensava mais lá na frente, eu não pensava como profissional, eu não refletia, eu não pensava nas minhas atitudes, tá ligado? Se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo diferente, obviamente. Mas a vida não é assim, né? Infelizmente. É a principal razão de nem todos esses jogadores terem vingado no cenário, mas é impossível negar que talento eles tinham. Mesmo com essa vida maluca de estrela aos 18 anos, o trio, motivado pelo ódio que sentiam da Kabum, agora jogando pela CNB, conseguiram chegar na sua primeira final desde 2014, mas era pelos motivos errados. Quando chegou na final, a CNB enfrentaria um time que não ia ser surpreendido. Se eles quisessem ganhar do Exodia, eles teriam que ser tudo que não eram, e nessa final, eles não foram. Ele já chega, vai tentar se aproximar. O quê? Consegue, o BBL...
Não, isso daqui eu não entendi muito bem, não. Como é que é, Kaique Henrique? Mas era pelos motivos errados. Quando chegou Por que era pelos motivos errados que fomos para a final? Como é que é, meu filho? Estrelas dos 8 anos, o trio, motivado pelo ódio que sentiam da KaBuM, agora jogando pela CNB, conseguiram chegar na sua primeira final desde 2014, mas era pelos motivos errados. Quando chegou na final, a CNB enfrentaria um time que... Não, aqui... Por que era pelos motivos errados que chegamos nessa final? Essa final aqui, esse time e tudo mais, Lep, eu, Tim, PBO e o Woz, nós éramos muito bons juntos e muito bons individualmente. A parada daqui... pela força do ódio. Ah, tá. Não entendi muito bem, não. não Vocês ia falando tudo ser bem, então. surpreendido. Se eles quisessem ganhar do Exódia, A eles gente tinha muito ódio também. E nessa final, muito eles ódio não também foram. para ganhar. Chega, vai tentar se Não, aproximar. eu era odioso Vai aqui. Eu era mas tem o Jared odiado, pra cima puto, dele. meu Vai filho. voltar no meio da equipe de NTZ. Mano, a NTZ tinha um cheat do macropênis, mano. A gente não tinha macropênis, a NTZ tinha um Peter Dunn, cara. O Barumicão, será? Será que é pra acabar? Tinha um Abaxial, o Abaxial. O PBO ainda Abacaxi. vivo, também tem double kill, mas tem 4 eliminações. Como tinha uma Ashe contra Karma, Morgana contra Ashe Karma, mano, os caras eram melhores, velho, de draft e tudo mais. Depois tá desse ligado? Não tinha tapa o que fazer. tomaram do Exódia, Era uma o time Morgana deu uma de desacelerada e também. até o próprio time foi caindo cada vez mais de rendimento individual. Chegou no ponto de a CNB precisar trazer um reserva para mudar algo. Dessa vez parecia que ele tinha batido no teto e só ia cair de rendimento. Ele foi de um jogador novato que batia no Kami e no Takeshi, de um jogador que venceu o Frogen no Mundial, para um jogador que não conseguia fazer nada nas partidas, não tinha voz no próprio time e cada vez menos vontade de continuar jogando. Mas aí... É verdade. Isso daqui do Tim, na verdade, é uma coisa que eu acho que um pouquinho semelhante a mim também. O Tim, ele era muito maluco, né? Então, tipo, ele não tinha as melhores decisões. Eu não acho também que ele refletia. Ele não era uma pessoa amadurecida no começo da carreira dele, tá ligado? Ele era bem louquinho também, né? Então, a parte que ele foi punido por ser louco e tudo mais, tanto dentro do time quanto o gameplay dele, foi nessa época dessa CNB aí. Eu acho que foi onde o Tim era o melhor, era o pior jogador. Era a pior versão que ele tinha dele, entendeu? Ele era a pior versão que ele tinha dele, ele foi. O convite para jogar na PEN foi algo que resgatou o espírito competitivo dele. Só que mais uma vez a falta de experiência com a vida real é algo que tornou esse processo bem mais difícil do que deveria ser. Quando recebeu a proposta, o Tim queria provar que ele não era só mais um jogador do CBLOL, que ele ainda podia ser campeão, que ele ainda podia ser um dos melhores, mas ele não pensou direito como ele ia fazer isso. Por exemplo, ele até sabia por informações internas que o Kami não ia mais jogar, só que a própria org nunca deixou isso claro para a torcida. Por causa disso, as pessoas ficaram com a impressão de que ele estava roubando o lugar do jogador mais amado no time com a maior torcida do Brasil. É claro que ninguém gostou disso. Outro erro que o Tim cometeu foi confiar cegamente no clube. Por ser uma organização tão tradicional, o esperado é que a PEN sempre monte times que sejam capazes de disputar o título. Mas quando o Tim aceitou a proposta, ele ainda nem sabia que o seu companheiro de equipe no top seria o antigo rival, o Takeshi. Essa foi uma das movimentações mais... Vai tomar no cu, cara! E o Tim, o maior erro dele foi ter confiado na PEN, que é um time grande, monta a line para ser campeão, e mal podia ele esperar pela grande surpresa que a PEN teria bolado. O Takeshi Top. Caralho, vai se fuder, velho. Controversas da história do CBLOL. Na cabeça da torcida, era incrível ter os 3 melhores mid laners no mesmo time, mas no lado do time virou um pesadelo bem rápido. A cada derrota que o time tinha, as cobranças eram pesadas, não só por estar no lugar do Kami, como por estar ao lado de um dos maiores nomes do Brasil na mesma posição. Mesmo que já tivesse 5 anos de carreira, todo mundo via ele como nada mais que um novato tentando se provar. Essa aposta do time foi um tiro que saiu pela culatra. Ao invés de voltar ao topo do cenário, a PEN fez o caminho inverso e foi rebaixada para a segunda divisão depois de uma campanha em último lugar. Nem de longe dá pra dizer que o time era o culpado por esse resultado, mas ficou cada vez mais difícil imaginar uma volta por cima depois que, mesmo com mudanças, o time falhou em se classificar de volta pro CBLOL. Demorou um ano pra PEN conseguir voltar ao CBLOL e isso aconteceu da forma mais poética possível. Fala foi eliminado, na sequência caiu o Takeshi, a T1 não tem força pra brigar, a PEN vai garantir esse inibidor que sai o jogo, Colossus. Essa pode ter sido a briga do jogo, Grutar, pode ter sido a briga do título da PEN. Quer mais um? O Jojo é o próximo. Só as torres da base entre a PEN e o título. O que a fé tem, Anne?
El Gordenha. A final do circuito desafiante entre PEN e T1 era a primeira vez que o Team enfrentava o Takeshi numa final desde o primeiro e único CBLOL que ele tinha ganho em 2014. E pro azar do capitão, a história se repetiu. Classificado pro CBLOL, a PEN fez algumas mudanças no time e acabou que os resultados não foram tão bons assim. Eles não eram o pior time do campeonato, mas era bem claro que também não eram um dos melhores. A torcida nunca deixou de questionar a mudança na mid lane, apesar de já fazer 2 anos da aposentadoria do Kami. Mas se já tava esquisito pro Team, piorou muito depois disso aí. Depois disso, você consegue imaginar o inferno que foi feito na vida dele. O time não chegou nos playoffs nesse retorno à Elite, mas mostrou que ainda era a PEN que disputava títulos. Hoje em dia, você pode até dar risada disso, mas quando a PEN anunciou que traria 2 coreanos direto da LCK com a volta do BRTT, o cenário explodiu. Só que essa foi só mais uma das ocasiões em que a org errou em como se comunicar. O anúncio do BRTT deixava implícito que esse era o retorno à fase de glória da PEN. A torcida começou a esperar um mix entre jogadores da LCK junto com os 2 maiores nomes do cenário brasileiro. Mas se você entende alguma coisa de CBLOL, você já imagina o que aconteceu. No segundo split, a postura do time mudou e eles decidiram apostar numa mistura de experiência com talento bruto. E o resultado disso foi um dos times mais interessantes que o CBLOL viu nos últimos anos. Com os reforços do Robô no top e o Carioca na jungle, a PEN finalmente voltou para os playoffs e conseguiu garantir uma vaga na final que era contra o seu maior rival. Dessa vez, a NTZ não tinha um Exódia. Dessa vez, não tinha nada que pudesse impedir o time de chegar ao troféu do CBLOL. Mas mesmo assim... Continuando o Wimby no meio de todo mundo, ele vai se estendendo. Mas mesmo assim... Pra finalizar, já cai mais um jogador. A PEN vai sendo dizimada, obliterada, é tudo dele. Ai, 070, meu Deus. Mano, tipo assim, eu não sou uma pessoa de chorar, tá ligado? É muito raro chorar, só nos meus pontos fracos de pessoa mesmo, né? Família e tal. Mas eu chorei numa imagem que a comunidade eles fizeram do Team chorando, desenho, né? Cartoon, com o Galio, a LeBlanc e mais um campeão abraçando ele, tipo, consolando o Team. Eu até queria essa imagem, tá ligado? Porque essa imagem mexe muito comigo. Era Orianna, Galio e mais um. Eram 3 campeões. Tipo, obviamente, eu torço igualmente pra cada champion, né? Eu não tô entendendo porque vocês estão falando cringe ou colocando ponto de interrogação. O Team é um amigo meu que, obviamente, depois de um fracasso ou de uma falha dele, sendo profissional ou pessoa, obviamente eu vou sentir. E sendo sincero, depois de um jogador ele ficar 0/7, claramente falhar, perder a série e chorar, e você não ficar comovido com isso, e ainda agora está colocando ponto de interrogação, é porque vocês estão vendidos já pro capeta. O inferno espera vocês. Eu posso ser gay e tá já com a minha ida para o inferno, mas eu vou barganhar com algumas atitudes boas que eu tive. Essa foi uma delas. E vocês vão para o inferno. Já esquece já, porque o capeta tá esperando cada um de todos vocês que estão botando interroga aí no chat. Aqui, ó. Aqui a imagem, mano. O Fiddlesticks mandou a imagem para mim, o Gui. Olha aqui a imagem. Olha aí a imagem, mano. Essa imagem aqui é insana, olha aí, ó. TF, Galio, Orianna e LeBlanc. Não sei a pessoa que fez isso aqui, mas você é muito talentoso porque você fez um monstro Gustavo chorar. Mano, isso daqui foi muito, muito tipo um soco assim na cara, tá ligado? Mas vamos voltar. E chorem agora para que vocês possam também barganhar com Deus para ver se vocês vão para o céu ou para o meio inferno ou não direto para o inferno. Botem emoji aí chorando agora, que senão é F, viu? Pelo 6º ano seguido desde 2014, o Team não só falhou em voltar pro Mundial, como também não conquistou nada que deixasse ele no mesmo grupo de jogadores que são as lendas do cenário. Em 2021, ele voltou a vencer o CBLOL com a PEN e jogou um MSI onde eles não tiveram uma campanha muito memorável. E no segundo split, apesar de super favoritos, eles acabaram perdendo na semifinal pra Rensga, né? Que teve até o meme lá do Imagina perder pra Rensga. E foi uma baita zebra, assim, muitas das críticas da torcida acabaram caindo em cima do próprio Team. E a situação com a torcida chegou num ponto onde não dava mais. De um lado, ele finalmente tinha voltado
voltado aos palcos internacionais. Finalmente tinha dado um título para a torcida da PEN. Voltou a receber um pouco do carinho dos torcedores, mas mesmo com tudo isso ainda parecia pouco, perto de tudo que o time tinha construído durante todos esses anos de PEN Gaming. Ponto final dessa história veio no fim de 2021, quando o time e o Robô buscavam ir para Alec e acabaram indo para a Europa fazer um bootcamp na intenção de participar de alguns tryouts em equipes europeias. Só que as coisas parecem que não foram exatamente do jeito que eles queriam, porque um tempo depois da volta dos dois pro Brasil, o Robô expôs o seu lado da história e contou que a PEN não havia enviado uma liberação para os jogadores apresentarem para os times europeus e o resultado é algo que ninguém esperava. Talvez a PEN tenha feito isso para não precisar mudar o seu time, mas eles não só entregaram seus 2 melhores jogadores de bandeja para o mercado, como também deram toda a motivação do mundo que eles precisavam para dominar o CBLOL nos próximos anos. E para piorar a situação e aumentar ainda mais essa polêmica, no anúncio da saída do Team, a PEN postou no Twitter que sorte a nossa, que até hoje é constantemente relembrado tanto pelo Team quanto pela torcida da Loud. É um meme aí imortalizado na história do League of Legends brasileiro. De sacanagem com o ex. Eu quero o contato daquele cara. Depois que saíram da PEN pra jogar na Loud, não deu certo logo de cara e demorou um pouco pra encaixar como um time realmente bom. No segundo split de 2022, a Loud já vinha se mostrando um time bem melhor com a entrada de Croc na selva e chegaram a vencer a Red por 3-1 nos playoffs, mas foram derrotados pela PEN logo na sequência. A Loud se recuperou na chave inferior e o time finalmente teve a chance de se vingar de qualquer mágoa que ele tivesse do seu antigo time. Mas não parou por aí. Depois desse título, a Loud começou a criar uma dominância bizarra em cima da PEN em jogos decisivos. Em 2023, eles jogaram outra final onde venceram por 3-0 e mais recentemente se classificaram para a final com outro 3-0. Se você quiser manter um placar disso só em playoff, a Loud vem numa sequência de 9 vitórias e 1 derrota com direito a jogo perfeito em cima da tradicional. Nesses splits de dominância com a Loud, o Tinoz finalmente tem mostrado todo o talento que ficou guardado ali por tanto tempo. Hoje ele já vem sendo cada vez mais citado entre os melhores do Brasil e claramente a melhor mid laner do campeonato hoje em dia. Ele vai ter mais uma grande final contra a PEN lá em Recife, e junto do Robô e do Céus, eles podem ser os primeiros jogadores a ganhar 3 títulos consecutivos do CBLOL. E isso é algo que nem o Exodia fez. Olha o roteiro ali, o Mr. Cook ajudou, hein, mano? Brabo. Caraca, que vídeo massa, viu? Que vídeo massa que o Kaique fez aí, o Mais Esportes. Caramba, mano, ficou muito brabo mesmo. Holy shit, estão de parabéns. Holy Cheetos, né? Não é shit, não. Quer dizer, né? Para que eu seja do meio. Meu Deus, gatinha. Olha a soberania da madrinha do Mais Esporte, mandando cada vez melhor, barbarizando, arrasando com as gatinhas do outro lado, né? Com as gatinhas ruins. Pra eu ser do meio, né, gente? Pra eu ser aceito pela comunidade LGBT, QIAPXY+. Então, é isso, né?